Olá a todos, tudo bem? Hoje nós iremos falar do gráfico da função exponencial. A primeira função que a gente vai construir o gráfico é a função f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x menos 5. Nós identificamos essa função como sendo uma função exponencial porque aqui nós temos um número elevado a x. E sempre que isso acontecer, a gente está se tratando de uma função exponencial. Lembrando que, no caso, a base ela tem que ser diferente de zero, aliás, maior que zero e diferente de 1, né? Mas aqui, no caso, a base é 3, então isso procede. Bom, para a gente construir esse gráfico, a gente vai atribuir aqui os valores para x. Eu vou colocar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E primeiro a gente vai descobrir o valor da potência para depois descobrir o valor da função em si. Então, aqui no caso, a potência é 3 elevado a x. A gente vai calcular isso primeiro. Como aqui o x é menos 2, a gente vai fazer 3 elevado a menos 2. Isso é, como o expoente é negativo, a gente vai inverter a base. Aqui é como se fosse 3 sobre 1. Então, fica 1 sobre 3 elevado a 2. E aí é só resolver, né? 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que é 9. Bom, esse é o valor de 3 elevado a menos 2, mas eu quero o valor da função completa, que é 2 vezes 3 elevado a menos 2 vezes menos 5. Então, no valor de 3 elevado a x, que foi o que eu calculei aqui anteriormente, eu vou substituir por 1 nono. Então, eu vou obter 2 vezes 1 sobre 9 menos 5. Nessa expressão numérica, primeiro a gente vai resolver aqui a multiplicação. É uma multiplicação de frações, eu só vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Embaixo do 2 eu não tenho nenhum número, quer dizer que é o número 1. Então, fica 2 vezes 1, 2. 1 vezes 9, 9. Vou repetir, menos 5. Bom, agora eu tenho uma subtração de frações. E para eu subtrair duas frações, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Eu vou utilizar uma técnica que a maioria dos meus alunos acha fácil, que é multiplicar cruzado. Então, a gente coloca aqui uma barra grande da fração. Eu sei que embaixo do 5 não tem nenhum número, eu posso colocar o 1, porque 5 dividido por 1 é 5, né? Eu não estou alterando esse número. Então, o que a gente faz? Eu vou multiplicar os dois números aqui de baixo. 9 vezes 1, 9. Aí, eu multiplico o cruzado. 2 vezes 1, 2, menos 9 vezes 5, 45. Então, isso vai ser 2 menos 45 menos 43 sobre 9. Então, ficou uma continha até meio grande aqui. Menos 43 sobre 9 é a mesma coisa, para descobrir qual que é o valor numérico, a gente divide 43 por 9, né? Vou colocar aqui em cima. Isso é menos 4,777, uma dízima periódica, né? Bom, eu vou aproveitar que eu já calculei esse ponto e vou calcular. Quer dizer, se o x é menos 2, o meu y é menos 43 sobre 9, ou menos 4,77. Então, aqui, quando o x for menos 2, o y é negativo lá embaixo. 43 sobre 9 é 4,777, aqui é quase chegando no 5. Então, eu vou reunir esses dois pontos e marcar o meu primeiro ponto no meu gráfico, que esse é o ponto menos 2 e menos 43 sobre 9. Vamos para o próximo ponto. Então, aqui, primeiro, eu vou calcular 3 elevado a x. No caso, o x é menos 1, então 3 elevado a menos 1. Da mesma forma que no anterior, o meu expoente é negativo, então vou ter que inverter a base, né? Então, eu vou colocar a base 1 sobre 3 elevado a 1. E 1 sobre 3 elevado a 1 dá 1 sobre 3, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Bom, agora eu vou substituir esse 1 sobre 3 em 3 elevado a x. Eu vou ter 2 vezes, no lugar de 3 elevado a x, eu vou colocar 1 sobre 3 menos 5. Então, muito parecido com o anterior. Agora, eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Aqui embaixo não tem nada, eu coloco 1. 2 vezes 1 é 2.
1 vezes 3, 3. Menos 5. Então, também vamos utilizar a técnica de novo de multiplicar cruzado. Embaixo do 5 eu vou colocar o número 1. Agora eu multiplico. 3 vezes 1 são 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 5, 15. E isso vai ser menos 13 sobre 3. Vamos ver quanto que vai dar isso. Aí, para eu descobrir quanto que é, basta eu dividir 13 por 3, que vai dar 4,333, também é outra dízimo periódica. Então, é menos 4,33, etc. Bom, então, quando x é menos 1, o y é menos 4,3, bem perto desse outro, né? A gente vai ter o valor mais ou menos aqui. Agora vamos para os próximos, né? A gente vai ver que não vai ter fração, vai ser um pouco mais fácil. Então, primeiramente, eu vou calcular 3 elevado a 0, né? Então, 3 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. E agora, o valor do y, né? Que é 2 vezes. No lugar do 3 elevado a x, eu coloco esse valor que eu obtive aqui. Então, 2 vezes 1 menos 5. Aí eu faço a multiplicação primeiro, 2 vezes 1 são 2, 2 menos 5, menos 3. Então, quer dizer, quando o x for 0, o meu y é menos 3. Então, bem aqui em cima do eixo y, onde a gente vai marcar. Ó, quando x é 0, o y é menos 3. Bom, vamos para o próximo, é quando x é igual a 1. Então, aqui no caso, eu vou calcular 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 são 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 menos 5. Primeiro eu faço a multiplicação, 2 vezes 3, 6. 6 menos 5 dá 1. Então, quer dizer que quando x for 1, o meu y também é 1. Então, vou marcar aqui o ponto 1 e 1. E o último ponto que a gente escolheu é quando x é 2. Então, eu vou calcular 3 elevado a 2. Então, 3 elevado a 2, isso é 3 vezes 3, que dá 9. E aqui no lugar de 3 elevado a x, eu substituo 9. Então, vai ficar 2 vezes 9 menos 5. 2 vezes 9 são 18, menos 5 dá 13. Então, quando o meu x é 2, o meu y é 13. Então, vou marcar aqui em 2 e lá em cima no 13. Bom, agora é só juntar os pontos desse gráfico, né? Parece um pouco complicado, mas tem que ser uma curva. Vai dar isso daí. Bom, tá aí o gráfico da nossa primeira função. Vamos fazer mais um gráfico para a gente poder treinar. O próximo gráfico é da função 2 vezes 3 elevado a x sobre 2 menos 2. Bom, se a gente fizer igual a gente fez no exercício anterior, o que vai acontecer? Na hora que eu jogar um número aqui, em cima no x, eu vou ter que dividir ele por 2. Então, vamos supor que se eu jogasse o 1. Se eu jogar o 1, vai ficar 3 elevado a 1 meio. Nessa parte, né? Nessa primeira parte, que é a potência, que é o que a gente resolve primeiro. Mas 3 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Então, eu vou ter uma complicação aí, eu vou ter números difíceis de trabalhar. Então, a ideia melhor é a gente fazer o seguinte. No lugar de calcular, colocar números, qualquer números, eu vou colocar números que me favoreçam. Aqui no caso eu tenho x dividido por 2, então eu não vou dividir, se eu vou dividir por 2, a ideia é colocar aqui no lugar do x números pares. Então, no caso, eu vou colocar menos 4, menos 2, 0,
4. Porque quando eu colocar o número par aí, eu vou dividir por 2 e vai ficar uma coisa mais fácil de se trabalhar. Então, bora lá primeiro para o menos 4. Então, primeiro eu calculo 3 elevado a x menos 2. Vai ficar 3 elevado a menos 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2. Deixa eu só chegar esse valor um pouquinho para cá, senão não vai caber, né? Então, vai ficar 3 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 9. Bom, agora, no lugar de 3 elevado a x sobre 2, eu vou colocar o 1 sobre 9. Então, eu vou obter 2 vezes 1 sobre 9 menos 2. Primeiro, eu multiplico, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui embaixo é 1, 1 vezes 9, 9. E vou utilizar aquela técnica de multiplicar cruzado. Aqui embaixo do 2 é o número 1. 9 vezes 1, 18. 2 vezes 2, 2. 9 menos 2, 18 também. Então, desculpa aqui, 9 vezes 1 é 9, né? 18. 2 menos 18 vai dar menos 16 dividido por 9. Vou colocar lá para cima o valor que a gente obteve. Então, a gente divide 16 por 9 para a gente ter esse número decimal, que vai ser menos 1,777 infinitamente, né? Continuando, a gente vai calcular quando x for menos 2. Então, eu vou obter 3 elevado a menos 2 sobre 2, que é igual a 3 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, agora, no lugar de 3 elevado a x menos 2, eu substituo 1 sobre 3. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 3 menos 2. Aqui eu multiplico o de cima por de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 1 são 2. 1 vezes 3, 3. Menos o 2 que temos aqui. Vou colocar... Opa, que eu falei 1 vezes 3 e coloquei 1. Embaixo do 2 eu vou colocar o número 1 para a gente poder utilizar a técnica de multiplicar cruzado. 3 vezes 1 são 3, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 2, 6. E, por fim, 2 menos 6, menos 4 sobre 3. E isso também é uma dízima periódica, eu divido 4 por 3 e vou obter o número menos 1,333 infinitamente. Agora vamos para o x igual a zero, né? Então, fica 3 elevado a zero sobre 2. 0 dividido por 2 é 0, então é a mesma coisa que 3 elevado a zero, que dá 1. Aqui, no lugar de 3 elevado a x sobre 2, eu vou colocar o número 1 que eu obtive aqui, né? Então, fica 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 são 2, menos 2, isso vai dar 0. Agora, quando x é igual a 2, vai ficar 3 elevado a 2 menos 2, que é igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. Agora, no lugar de 3 elevado a x sobre 2, eu substituo pelo 3. Então, fica 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3 são 6, menos 2 são 4. E, por fim, quando x for igual a 4, né? Fica 3 elevado a 4 sobre 2, que é igual a 3, ó, 4 dividido por 2 dá 2, e 3 ao quadrado são 9. E aqui, no lugar de 3 elevado a x sobre 2, eu vou substituir o 9. Então, fica 2 vezes 9 menos 2. Bom, 2 vezes 9 dá 18, menos 2, isso vai dar 16. Agora, vamos marcar esses pares ordenados, né? Quando x for menos 4, o meu y é menos 1,7. Então, tá aqui o menos 4, menos 1,7, vamos dizer que é quase menos 2, né? Então,
Marcamos o nosso primeiro ponto. Quando x é menos 2, o y é menos 1,3. Então, menos 2 no x, menos 1,3 está bem pertinho do zero, mas está abaixo. Então, o meu segundo ponto está aí. Quando x é zero, o y também é zero. Então, eu tenho um ponto aí na origem do sistema. Quando x é 2, o y é 4. Marcamos aí o nosso próximo ponto. E por último, quando x é 4, meu y é igual a 16. Tá bem aqui em cima, né? Agora é só unir esses pontos. A gente vai ter o nosso gráfico da função exponencial. Bom, ficou meio torto, né? Mas não é muito fácil fazer isso aqui na tela do computador. Bom, agora a gente vai ver algumas aplicações, né? Não é para a gente construir o gráfico, mas é uma coisa mais importante do que isso, porque a gente vai utilizar informações que são dadas no gráfico para a gente descobrir qual função que se trata, né? Esse primeiro exemplo está dizendo o seguinte: cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x é igual a b vezes a elevado a x. Identifica a lei de formação de cada uma delas. Bom, o que eu sei sobre essa função? Ela está me dando aqui alguns pontos, né? Eu sei que quando x é menos 1, o meu y é 12, por causa desse ponto aqui. Então, eu tenho esse par ordenado, menos 1 e 12. Também sei que quando x é 0, o meu y é 6, porque é onde ela corta o eixo y, né? E sei que quando x é 1, o meu y é 3. Bom, eu vou utilizar essa informação aqui primeiramente para eu poder descobrir já o valor do b. Porque o que está querendo me dizer essa informação? Como eu sei que a função f de x é igual a b vezes a elevado a x, eu sei que f de 0 é igual a b vezes a elevado a 0. Tá vendo? No lugar do x eu coloquei 0. Só que a elevado a 0, isso é a mesma coisa que 1. Então, isso aqui é b vezes 1. Ou seja, isso é b. b vezes 1, b. Mas aqui, por esse par ordenado, eu sei que f de 0 dá 6. Ou seja, o valor de b é igual a 6. Então, a gente já sabe mais coisas dessa função. Eu sei que a minha função ela tem essa cara assim, né? F de x igual a 6 vezes a elevado a x. Porque agora eu já descobri o valor do b, que é 6. Então, o primeiro ponto para vocês observarem é observar onde o x é igual a 0, certo? Certamente, esse ponto ele vai me dar o valor de b. Agora, a gente vai utilizar qualquer um desses outros pontos para a gente descobrir o valor de A. Eu acho mais fácil trabalhar com esse ponto porque o x é positivo. Então, o que a gente vai ter disso daqui? Eu vou calcular, no caso, o f de 1, né? Porque o valor do x é 1. Eu tenho que f de 1 é igual a 6 vezes a elevado a 1, que é igual a elevado a 1 é a mesma coisa que a, então é igual a 6a. Mas eu sei que o meu f de 1 é 3, ou seja, eu sei que 6a é igual a 3. Para eu descobrir o valor de a, é só eu passar o 6 que ele está multiplicando, eu passo dividindo, ou seja, a é igual a 3 dividido por 6. Eu consigo simplificar essa fração por 3. 3 dividido por 3 são 1 e 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, o meu a é igual a 1 sobre 2. Ou seja, a minha função é f de x igual a 6 vezes 1 meio elevado a x. Tá aí a lei de formação da minha função. Bom, vamos para o último exemplo, né? Aqui está falando, tem uma função
e eu sei que a cara dela é mais ou menos essa, e eu quero determinar algumas coisas. A primeira coisa é o valor de m. Bom, o que eu sei sobre ela, né? Eu sei sobre esse ponto aqui, que f de 1 é igual a 1 meio. Que, ó, aqui quando x é 1, o y é igual a 1 meio. E essa informação é a única que eu tenho, né? Então eu vou ter que utilizar ela para ver se eu consigo descobrir o valor de m. Então eu vou jogar no lugar do x nessa função aqui, eu vou calcular o f de 1. Então, se eu tenho que a função f de x é igual a m vezes 6 elevado a menos x, eu sei que a função f de 1 é igual a m vezes 6 elevado a menos 1. Como o expoente aqui é negativo, a gente vai inverter a base, né? Ou seja, f de 1 é igual a m vezes. Embaixo do 6 eu posso colocar o número 1, então é a mesma coisa que 1 sobre 6 elevado a 1. Eu não vou colocar elevado a 1 porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, f de 1 é igual a m vezes 1 é m, então m sobre 6. Então, eu sei que f de 1 é igual a 1 meio e sei que ele é igual a m sobre 6. Daí, a gente tira que m sobre 6 é igual a 1 sobre 2. Esse tipo de equação aqui é bom a gente multiplicar cruzado, né? Eu multiplico 2 vezes m dá 2m, isso é igual a 6 vezes 1, que dá 6. O 2 está multiplicando m, eu vou passar dividindo, ou seja, m igual a 6 sobre 2. Que é igual a 3. Então, tá aí, descobri o valor de m, né? m é igual a 3. Descobrindo o valor de m, praticamente eu já sei o valor da minha função, né? A minha função f de x, ela é igual a 3 vezes 6 elevado a menos x. Eles pediram para a gente calcular um outro valor também, que é o f de menos 1. Que é o item B, né? Então, bora lá. f de menos 1 é igual a 3 vezes 6. No lugar do x, como aqui é menos x, eu vou colocar um parênteses, né? Para poder colocar o menos 1, certo? Bom, primeiro eu vou fazer esse joguinho de sinais aqui, porque eu tenho que resolver na potência. Isso vai dar 3 vezes menos vezes menos é mais. Então, fica 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 é 6 vezes 3, 18. Então, tá aí o f de menos 1 é igual a 18. E, por fim, nós queremos saber qual que é a ordenada P, que é esse ponto aqui. Bom, o que a gente sabe desse ponto? A ordenada P é o ponto onde x é igual a 0, certo? Sempre o ponto em que a função corta o eixo y é o ponto em que o meu x é igual a 0. Então, o que eu tenho que calcular para saber esse ponto? É o meu f de 0. Eu já tenho a função aqui em cima, né? O f de x. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar 0. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes 6 elevado a menos 0. Menos 0, gente, é a mesma coisa que 0. Então, 6 elevado a 0 dá 1, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, isso fica a mesma coisa que 3 vezes 1, que são 3. Ou seja, o meu P é igual a 3. Então, já sei tudo sobre essa função. Obrigada pela participação de vocês. A aula acabou por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não deixem de fazer os exercícios. Tchau, tchau.